Olá, meu nome é Adilson Benevides, professor do CETEP, seu seminário de Teologia Online, Seminário Teológico de Pernambuco, o único seminário via Skype e via e-mail. Você é o nosso convidado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Nós vamos falar a respeito de o Novo Testamento e a dignidade de confiança que ele tem sob o ponto de vista da história. Será que o Novo Testamento é digno de confiança? Bem, nós podemos analisar essa questão da seguinte forma, a princípio, que o tema é vasto. A primeira coisa que eu preciso ter em mente é que existem vários livros antigos. E se eu colocar o Novo Testamento em pé de igualdade com esses livros antigos para fazer a minha análise, eu posso dizer que, por exemplo, o texto antigo mais preservado que nós temos tem somente 643 manuscritos, que é a Ilíada de Homero. Mas o Novo Testamento ele tem 24.970 manuscritos. Desses, 5.686 são manuscritos gregos antigos. Alguém já disse, né, que tem uma atitude cética em relação ao texto disponível nos livros do Novo Testamento é permitir que toda a antiguidade clássica caia na obscuridade, pois nenhum documento na história é tão bem confirmado bibliograficamente do que o Novo Testamento. Ora, se eu acredito que a Ilíada de Homero é de fato aquilo que Homero escreveu, sendo que ela só tem 643 manuscritos, para que eu possa fazer essa comparação e chegar a uma mensagem original conforme Homero escreveu, por que não acreditar então no Novo Testamento com um testemunho de 24.000, quase 25.000 manuscritos? Dentre esses manuscritos temos cópias do Novo Testamento, pedaços do Novo Testamento e textos que os pais da igreja escreveram a respeito, citando, citações do Novo Testamento. Não é exagero nenhum falar da importância do elevado número de exemplares desses manuscritos. Como no caso de outros documentos da literatura antiga, não se conhece nenhum manuscrito original remanescente da Bíblia. Felizmente, entretanto, a abundância de cópias manuscritas permite reconstituir o original com precisão quase completa. Ou seja, embora eu não tenha o original, o autógrafo, porque na cultura judaica o que valia era as cópias, eles não davam valor ao documento original. Eles, quando o documento ia envelhecendo, eles jogavam aquele documento fora, ou queimavam o documento, se desfaziam do documento e iam fazendo cópias conforme o tempo ia passando. É completamente o contrário de hoje. Hoje nós damos valor aos documentos antigos, e não às cópias, e preservamos. Mas embora haja isso na cultura judaica, nós vemos que até hoje, até os nossos dias, desde aquela época, os documentos originais foram destruídos, mas nós temos aí muitas milhares de cópias para trazer a lume a verdadeira mensagem do Novo Testamento. Nós podemos reconstituir o original por completo, de maneira sólida. Uma outra coisa que nos faz atestar, ou que caminha para como uma evidência de que o Novo Testamento é digno de confiança, olhando sob o ponto de vista histórico, é a própria autenticidade. Nós temos hoje muitas pessoas que questionam, não, mas o Novo Testamento não é a palavra de Deus, ou a Bíblia não é a palavra de Deus, na medida em que foi escrita por homens. Outros argumentam, quando tentamos evangelizá-los, mas a Bíblia ela não pode ser a palavra de Deus se existe várias versões, se foi traduzidas em várias línguas e se essas cópias foram traduzidas durante o passado de muitos e muitos anos. Será que nós podemos argumentar algo que possa responder essas pessoas? Sim, porque segundo o Dr. Norman Geisler, falando a respeito de autenticidade do Novo Testamento, nós vemos que existem algumas evidências a favor dessa autenticidade, de que aquilo que foi escrito e aquilo que foi copiado, ele realmente está próximo, o máximo possível ao original. E essas evidências são esmagadoras.
Isso fornece uma base sólida para que nós possamos reconstituir o texto original. Por exemplo, o Geisler, ele citando o especialista em crítica textual chamado Bruce Metzger, ele informa que no século III, antes de Cristo, os estudiosos de Alexandria indicavam que as cópias da Ilíada de Homero apresentavam cerca de 95% de fidedignidade em relação ao original. O próprio Metzger, ele indica também que os textos setentrional e meridional da Mahabharata, que é o texto sagrado do hinduísmo, lá da Índia, diferiam entre si, né, o texto construído no norte do país e o texto construído no sul diferiam em 26 mil linhas. Isto se contrasta com 99,5% de exatidão para as cópias do Novo Testamento, sendo que esses outros 0,5% de erro refere-se apenas erros de ortografia que pode ser corrigido de maneira muito simples pelo pessoal da crítica bíblica, né? E que não coloca em xeque ou não coloca em dúvida qualquer uma das doutrinas da Bíblia no que tange ao entendimento. Por que isso é importante para o cristão? O cristão precisa dar a resposta a todo aquele que pedir a razão da esperança que há nele. E o cristão precisa ter em mente que mesmo tendo a cópia da Bíblia consigo, na versão revista corrigida, atualizada, NVI, seja ela qual for, ela é hoje o mais próximo do original. Um outro dado interessante é que esses livros antigos, como por exemplo a Ilíada de Homero, ela foi datada, o seu manuscrito mais antigo, de 1400 anos de idade, né? Em relação à época em que foi escrito e à época em que foi encontrado o manuscrito mais antigo. A Bíblia, nós temos o documento mais antigo por volta do século III, século IV, a maioria dos documentos mais antigos do Novo Testamento. E nós temos até um texto com fragmentos do Evangelho de João que foi encontrado recentemente e ele data de mais ou menos 125 depois de Cristo. Então isso mostra para nós não só a autenticidade, como a preservação do texto do Novo Testamento através das cópias que os copistas fizeram, quer eles sejam cristãos, né, ou não, e a questão da seriedade com que a crítica textual tem tratado este assunto a fim de pegar essas variantes e tentar conciliá-las a fim de formar um texto sólido, como é o texto que tem chegado para nós, né? E nós podemos ter a confiança plena de que tudo aquilo que foi escrito no original, hoje nós temos dentro da nossa cópia da Bíblia Sagrada. De natureza que não é uma tarefa simples questionar a autenticidade da Escritura, da Bíblia Sagrada, e nem questionar o teste da sua bibliografia quando se fala em termos de história. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Nós voltamos no novo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.